Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, Monitor do Novo Debate Econômico. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominadas pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, esse podcast, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Para a nossa conversa de hoje, eu, Lidiane Vieira, que sou pesquisadora do MNDE, recebo Ana Venturini, que é sócia da consultora Pluraliza, que é uma das nossas apoiadoras aqui do projeto, pós-doutoranda e pesquisadora do SEBRAP, e é graduada e mestre em Direito pela USP e doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ. Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Lidiane, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Certo. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta que é um pouco mais geral, assim, né? Levando em consideração a história brasileira, que foi marcada pela escravidão, depois da abolição pelo preconceito racial, tanto contra os negros como contra os povos tradicionais. E embora essas desigualdades resultantes desse processo sejam evidentes, ainda hoje é uma polêmica, né, sobre se e como a gente deve enfrentar esses problemas, como que essas desigualdades, que são em vários níveis, elas devem ser mitigadas. Então, para a gente começar a conversa, já que a gente sabe que o nosso público é plural e tem pessoas que pensam de maneiras diferentes e vêm de backgrounds diferentes, para a gente começar a conversa, o que são essas ações afirmativas, que é o tema da nossa conversa, e como elas foram implementadas aqui no nosso país. Tá bom. Bom, as ações afirmativas são conceituadas de forma bem ampla, né, assim, pela literatura e pelos especialistas, mas no senso comum ela é muito associada à reserva de vagas, né, às cotas. Então, é muito comum as pessoas acharem que ação afirmativa é cota e só isso. Mas, na verdade, a cota é um tipo de ação afirmativa, né? A gente tem um grupo muito maior ali de políticas e medidas que podem ser compreendidos, assim, né, do ponto de vista das ações afirmativas. Então, em geral, a gente diz que as ações afirmativas, elas podem se referir, né, esse termo se refere a uma série de políticas, medidas que promovem benefícios, né, do bem-estar social, direitos civis, políticos, culturais, e há muitos grupos, né, então, principalmente grupos que são ainda objeto de discriminação ou foram discriminados no passado, né. Então, acho que um ponto também, uma outra questão que é importante de a gente pensar é que as ações afirmativas, elas não estão restritas às políticas que têm um recorte étnico-racial. A gente também tem ações afirmativas em favor de grupos que são diferenciados aí, né, na sociedade em razão de gênero, sexo, casta, local de moradia, a região, religião, deficiência, condição socioeconômica, vários outros aspectos, né. E aí pensando em como, né, esse debate surgiu, as ações afirmativas, assim, bem rapidamente, elas foram implementadas pela primeira vez no começo do século XX na Índia, né, a Constituição indiana de 1950 criou políticas de reserva e tratamento diferenciado para grupos, né, no governo, em cargos legislativos e outros cargos públicos. E essa política beneficiava ali alguns grupos raciais, étnicos e sociais, né. Mas o país que mais teve influência no Brasil e que ficou mais famoso por todo o debate sobre ação afirmativa é os Estados Unidos, né. Então, as ações afirmativas nos Estados Unidos, são muito debatidas desde a década de 60, então esse é um tipo de política que está muito ligado, né, a esse país, mas que já foi implementado por vários países, inclusive o Brasil. Um outro ponto, né, pensando nesse senso comum que a gente associa a ação afirmativa à cota, na verdade a gente pode pensar, né, nas ações afirmativas com uma série de medidas, né, sejam políticas públicas ou medidas privadas, de organizações privadas, que têm, né, esse objetivo de promover direitos civis, promover benefícios do bem-estar social para esses grupos que foram historicamente discriminados. Então, a gente tem políticas como, por exemplo, a redução das taxas de juros em empréstimos,
a concessão de bolsas de estudo, auxílio estudantil, distribuição de terras, proteção do patrimônio cultural, a preferência, por exemplo, na realização de contratos com o setor público, e por aí vai. E essas medidas, elas têm uma certa variação, se a gente for pensar no espectro de rigidez, né, da política. A gente tem formas mais brandas e formas mais rígidas de ação afirmativa. Então, entre as formas mais brandas, a gente poderia pensar em, por exemplo, um recrutamento direcionado para conseguir ter candidatos de um determinado grupo num certo processo seletivo, né? Enquanto, por exemplo, formas mais rígidas, a gente tem as reservas de vagas, né? As cotas são a modalidade mais rígida. E o que a gente tem visto é que essa rigidez, né, ela afeta também a intensidade dos conflitos que esse tema gera, né? Quanto mais rígida for a política afirmativa, mais resistência ela vai provocar em grupos, principalmente grupos que não são beneficiados por elas. Então, a gente pode ter as reservas de vagas, né, as cotas, a gente pode ter bonificações, né, pontos adicionais para determinados grupos, né, a gente pode ter vagas adicionais num processo seletivo que são criadas e reservadas para outros grupos, e por aí vai, né, a gente tem uma série de exemplos, tanto no ensino superior, quanto no mercado de trabalho. E se a gente pensar aqui no Brasil, pensando em como elas surgiram, a primeira referência que a gente tem à ação afirmativa é a previsão constitucional, né, da reserva de vagas para pessoas com deficiência, né, que está prevista na Constituição de 88. Antes disso, o Abdias de Nascimento, quando era parlamentar, propôs um projeto de lei para a gente ter cotas, né, reserva de vagas, mas isso não foi adiante. Então, na Constituição, isso aparece mais focado com a questão das pessoas com deficiência. E depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começa a ter um debate muito intenso sobre esse tema, que foi provocado principalmente pelo movimento negro, né, de trazer dados estatísticos mostrando que a população negra tinha uma desigualdade muito grande em relação à população branca, e que não era só uma questão social, né? Então, mesmo se a gente controlasse ali por classe, a gente via que as pessoas negras tinham uma chance, né, uma probabilidade de ascender socialmente muito menor do que as pessoas brancas. E aí, em 2002, a gente tem a primeira legislação falando efetivamente de ação afirmativa. Em 2002, um decreto criou, né, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, e uma lei federal criou o Programa Diversidade na Universidade, que permitiu que as universidades públicas brasileiras criassem medidas para promover, né, esse acesso ao ensino superior para pessoas desses grupos, principalmente pessoas negras e indígenas, né. Depois disso, a gente começa a ter uma série de iniciativas no ensino superior. A gente tem o caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado da Bahia, que foram as primeiras a criar ação afirmativa, em 2002. Depois disso, em 2004, a UNB, a Universidade de Brasília, se tornou a primeira federal também a ter um programa de ação afirmativa. E, a partir daí, várias universidades começam a criar esse tipo de política, até que em 2012, a gente tem um marco importante nessa temática, porque a gente teve 2 eventos muito importantes. O primeiro foi o fato do STF reconhecer a constitucionalidade das políticas de reserva de vagas com recorte racial nas universidades, né? Então, o STF reconheceu que as políticas que as universidades estavam criando eram constitucionais, que não estavam violando nenhum princípio constitucional. E aí, logo em seguida, o Congresso Nacional aprovou uma lei, né, que é a Lei Federal 12.711, que ficou conhecida como Lei de Cotas, que determina que as instituições federais de ensino superior reservem, né, um percentual de vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, né, então esse é o principal critério, e depois disso a gente tem subcotas, né, raciais, baseadas na raça, na renda, e também na questão da deficiência, que foi uma alteração que foi incluída em 2016. Depois disso, a gente teve um outro marco importante, mas aí já num outro setor, que foi
a Lei 12.990 de 2014, que passou a reservar 20% das vagas, né, nos concursos públicos para cargos efetivos, né, no âmbito da administração pública federal, né, direta e indireta, e dos 3 poderes, então executivo, legislativo e judiciário. Então essa foi uma medida importante, que também foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então a gente tem essa nova decisão do Supremo reforçando que essas políticas são constitucionais. E mais recentemente a gente começou, né, uma discussão maior sobre a pós-graduação, com programas de pós-graduação de universidades públicas criando, né, políticas afirmativas por meio da reserva de vagas, criação de novas vagas que são reservadas, ou até políticas de bônus para vários grupos, pessoas pretas e pardas, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, quilombolas e por aí vai. E a gente teve um marco em 2016, que o MEC emitiu uma portaria normativa, né, pedindo que as universidades e os programas apresentassem propostas, né, de inclusão na pós-graduação, e essa portaria acabou servindo de indutor, né, foi um mecanismo que acabou induzindo muitos programas e universidades a criar esse tipo de política. Então esse é o cenário que a gente tem hoje no ensino superior. Atualmente a gente tem mais ou menos uns 1.090 programas com ação afirmativa, isso dá uns 37% de todos os programas acadêmicos, né, se a gente pensar só do mestrado e doutorado, mas a gente tem outros programas em outras instituições também, e a gente também tem uma discussão mais intensa nos últimos anos com relação ao mercado de trabalho, né, o mercado de trabalho, muitas empresas começaram a discutir essa questão da ação afirmativa, entender que a ação afirmativa não era só cota, que tinham outras possibilidades, né, de apoio para desenvolvimento de profissionais negros em início de carreira, projetos de desenvolvimento também de mulheres, para, né, a gente ter mais lideranças femininas, assim como processos seletivos também exclusivos, como algumas empresas adotaram no ano passado, foi super, ficou famoso, né, esses casos ficaram famosos, então a gente está tendo cada vez mais, né, também um mercado privado de todos os setores, primeiro com as multinacionais, que já traziam isso de fora, essa importância da diversidade, e depois isso passando para empresas brasileiras também, no setor de consumo, né, tipo, né, varejo, setor financeiro, e por aí vai. Então a gente está tendo uma ampliação bem grande dessa discussão das ações afirmativas também no mercado de trabalho. Ana, muito interessante isso de perceber a ação afirmativa para além do escopo da política e da disputa nacional, né? Porque como é um tema que aflora muitas emoções, as pessoas disputam isso a partir das suas ideologias, né, naturais, é interessante olhar como esse movimento é muito maior do que o Brasil no sentido da geografia, né? De que ele está presente, nasceu fora do país e ele está presente também em outros países tão ovacionados como os Estados Unidos, enfim, né? Não é uma discussão que surge só das nossas condições, né? Mas da desigualdade que permeia outras culturas também. Isso é muito interessante para a gente entender o problema de uma maneira um pouco mais geral, né? Sem cair nas disputas internas que são menores, eu acho. Então, você falou sobre o surgimento das cotas aí, né, da reserva de vagas nas universidades. Isso, como você falou, começou no início dos anos 2000, nessas políticas de ação afirmativa foram implementadas nas universidades públicas. Você falou UERJ, também na UFBA, né? E de lá para cá, os resultados das políticas têm contrariado os receios e as críticas que esses programas receberam lá no início, quando foram implementados, né? Inclusive na mídia teve muita disputa se isso era correto, se era o caminho, se não era uma discriminação às avessas, enfim, toda essa retórica que a gente conhece. Especialmente pontos como de que cotistas não teriam, por exemplo, condições de se manterem na rotina do ensino superior, porque eles não teriam tido, durante a sua formação inicial, uma estrutura, né, um processo de aprendizado que garantisse que eles acompanhassem o ritmo de alunos que vieram majoritariamente de escolas particulares, enfim, e por isso a cota geraria, por exemplo, uma grande evasão e, por conseguinte, um desperdício de dinheiro público, já que aquela vaga seria reservada para um aluno que não conseguiria usufruir daquele ensino e também não conseguiria terminar o curso, portanto, um dinheiro jogado fora nesse sentido, né? Havia essa argumentação. Mas já nos primeiros 10 anos, né, de implementação da UERJ, a gente está caminhando para os primeiros 20 anos, né, ano que vem,
provou-se o contrário, né? O percentual de evasão era maior entre os não cotistas, além dos alunos que entraram por cota também apresentarem um índice maior de conclusão do curso, né? O que é interessantíssimo. Então, qual é o cenário dessas políticas atualmente, né? Depois de tantos anos de implementação nas nossas universidades, e principalmente a respeito desse impacto na possibilidade desses alunos que talvez não estariam na universidade pública de maneira natural, né? Seguindo os processos da sua educação, como essa entrada forçada, né, assertiva e afirmativa das políticas faz com que eles também tenham oportunidades de ascensão social. Bom, acho que isso que se trouxe é um ponto importante, né, porque a principal crítica que se fazia à ação afirmativa naquele momento era de que os estudantes não iam ter o nível, né, necessário para poder ter boas notas e que isso ia resultar em evasão e por aí vai. Mas o que a gente tem visto, né, os estudos têm indicado que a diferença de desempenho entre cotistas e alunos, né, que entraram pela ampla concorrência em instituições públicas é muito pequena e em alguns cursos ela é inexistente, né? Em alguns cursos os cotistas têm até um rendimento melhor. E a questão da evasão também não se provou verdadeira, né? A gente não tem estudos mostrando que a gente tem uma maior evasão e que isso está relacionado à ação afirmativa, pelo contrário. E se a gente for pensar no cenário, né, de hoje, a gente tem todas as universidades brasileiras têm ação afirmativa, né, as últimas 2 universidades foram a USP e a Unicamp, né, que são estaduais daqui do estado de São Paulo, que aprovaram ali de 2017. Antes disso, elas tinham políticas que não eram de reserva de vagas, eram políticas de bônus, mas que se mostraram não completamente ineficazes, mas mais lentas nesse processo de inclusão, né? Então, foi feita alteração para a reserva de vagas para proporcionar uma inclusão mais rápida, né, desses estudantes. Agora, um outro ponto, né, interessante de pensar é que a gente tem também estudos mostrando que o aumento, né, da oferta de cursos também no período noturno, nesse período, e outras políticas que foram criadas paralelamente, né, contribuíram muito para que a gente tivesse uma mudança bem significativa, né, no perfil dos estudantes das universidades públicas brasileiras. Então, hoje acho que a gente tem alguns estudos que mostram já, né, que a política de cota sozinha foi responsável por um aumento de mais de 50%, né, do número de pessoas negras e indígenas no ensino superior. Então, elas tiveram um impacto muito positivo. A gente hoje já tem dados do IBGE mostrando que estudantes pretos e pardos representam já a maioria dos estudantes do ensino público brasileiro, então isso significa universidades públicas, institutos federais e outras instituições de ensino superior. Então isso mostra que a gente teve uma mudança bem importante ali naquele cenário, né? Mas agora o que a gente tem visto é que estão sendo feitas mais pesquisas para entender o que acontece depois que esse aluno se forma, né? Então, depois que ele se forma, o que acontece com ele, para onde ele vai? Ele está indo fazer concurso público, está indo para o mercado privado, seguir carreira acadêmica, o que ele está fazendo? Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar, né, pensando nessa questão de ascensão social que você falou, é que pensando em termos socioeconômicos, né, o mercado de trabalho brasileiro, principalmente o mercado privado, ele valoriza muito o diploma do ensino superior, né? Então, a gente tem vários projetos para tentar ampliar a questão da oferta de cursos técnicos e tudo mais, mas isso também tem que estar ali, caminhar junto com uma valorização do mercado de trabalho. Atualmente, o que a gente tem é o mercado valorizando muito mais uma pessoa que concluiu, né, um curso de graduação do que uma pessoa que fez um curso técnico. A remuneração é bem diferente. Então, o fato da pessoa concluir um curso de graduação aumenta muito as chances dela ter uma remuneração melhor no mercado, né? Então, eu não sei o percentual exato agora, mas tem alguns estudos que mostram, saiu até recentemente, que eu acho que tem um impacto da pessoa ter ensino superior, aumenta até 40% o rendimento, né, dela, a remuneração que ela tem no mercado de trabalho.
Então, acho que a gente pode pensar que a conclusão do ensino superior, né, junto com alguns outros fatores, ela pode contribuir bastante para a mobilidade social desses grupos e para que a gente tenha aí uma redução, né, das desigualdades e tenha um mercado de trabalho também mais diverso, porque uma das principais críticas que a gente ouve é que, principalmente, né, cargos de liderança ainda são ocupados por uma maioria de homens brancos, heterossexuais, então a gente tem poucas mulheres e menos ainda, um número bem menor ainda de pessoas negras em cargos de liderança. Então, eu acho que a política de cotas contribuiu bastante para que a gente tivesse aí uma massa bem maior, né, de pessoas graduadas em universidades públicas, que são universidades que têm uma qualidade reconhecida, né, nacional e internacionalmente, e que podem aí depois contribuir para o desenvolvimento econômico, atuando no mercado de trabalho público e privado. Mas eu acho que um ponto ainda que é fundamental da gente pensar nesse cenário todo é que com os cortes, né, dos recursos das universidades, né, e outras instituições de ensino superior brasileiras, a gente tem uma dificuldade maior de apoiar esses estudantes que estão entrando, né? Então, eles entram e eles precisam de apoio para permanência, então podem receber bolsas, auxílio alimentação, moradia. Na pandemia, as universidades fizeram várias campanhas para poder oferecer notebook, internet para as pessoas, né, principalmente para os estudantes cotistas que não tinham condições, né, não tinham um computador em casa e muitos não conseguiam nem acompanhar as aulas. Então, esse é um ponto importante, né, que tem sido muito discutido, e também a questão da saúde mental, né, então, obviamente, a partir do momento que a gente tem uma universidade mais diversa, os casos de discriminação começam a aparecer, infelizmente, a nossa sociedade discrimina muito, e essas pessoas precisam de um apoio, né, institucional da universidade para conseguir ter acesso aos tratamentos necessários e um apoio aí, um acolhimento da universidade para continuar cursando aí a sua graduação e depois, eventualmente, a pós-graduação. Mas acho que, resumindo, o que os dados têm mostrado é que as ações afirmativas contribuíram bastante para, né, aumentar essa remuneração desses grupos, né, e auxiliar aí na sua mobilidade social. Não, muito interessante pensar como que essas estruturas também estão relacionadas, né? Quando você estava falando, eu estava pensando realmente, porque não adianta só a gente ter um processo de ações afirmativas, de reserva de vagas que insira o aluno dentro de uma estrutura universitária que não estava preparada para recebê-lo, sem dar a ele essas estruturas, né? Sem dar a ele as condições de se manter ali. Mesmo que ele queira muito, vão ter entraves que são maiores para ele do que para os alunos que entraram pela ampla concorrência, que majoritariamente tiveram mais oportunidade de vida, tem mais estrutura familiar, tem mais condições de se manter, de aproveitar oportunidades. Porque às vezes não basta você querer aproveitar a oportunidade, você tem que poder aproveitar essa oportunidade, né? Você tem que conseguir se locomover até a universidade, você tem que conseguir estar alimentado na universidade para ter um bom desempenho. Então é interessante como também pensar as cotas faz com que a gente pense a universidade como um todo, né? Não só como um ingresso na universidade, mas a manutenção nela, né? Bem interessante. Para a gente caminhar para o final, apesar desses resultados que a gente está conversando, né, serem super promissores, a gente tem 2 décadas de essas afirmativas e a gente já vê um impacto muito significativo na inserção de pessoas negras, enfim, de outras pessoas que sofrem desigualdade e são amparadas por esse tipo de política pública, o aumento da diversidade de classe, raça nas universidades públicas brasileiras, as cotas elas não parecem ser suficientes para dar conta do problema, que é um pouco que a gente está falando aqui, né? Dessa falta de equidade que é muito aguda no nosso país, é evidente, mas ainda muito polêmica, né, e não aceita por todos. Tendo em vista que as crianças que estudam em escolas públicas têm metade da probabilidade de ingressarem no ensino superior do que as que estudaram em escolas particulares, e a gente coloca aqui a escola como um símbolo, mas isso tem a ver com toda uma estrutura, né, crianças que acabam fazendo o curso de inglês, crianças que têm acesso a viagens, crianças que têm um lar com uma estrutura mental, às vezes, mais controlada, ou não vivem em ambientes de violência urbana, né? Enfim, várias questões que envolvem estar em uma escola pública e uma escola particular no Brasil.
quais os caminhos possíveis para reduzir esses efeitos dessa desigualdade, para além de uma ação que coloque o indivíduo ali na universidade pública, né? Como é que a gente pode pensar o combate à desigualdade, o apoio a essa sanção, essa mobilidade social, para além do fato específico da reserva de vagas? Eu acho que a gente tem que pensar são 3 etapas, né, a gente tem a primeira etapa que eu acho que é fundamental, que é o investimento na educação básica, né, isso não impede que a ação afirmativa continue caminhando, mas a gente não pode deixar, né, a educação básica de lado. E a gente tem muitos desafios na educação básica, né, então primeiro a gente precisa, né, de políticas que valorizem os professores, que invistam aí no seu desenvolvimento também profissional, para que eles consigam sempre estar se aperfeiçoando, e também políticas de equidade racial né, e equidade em geral de gênero também nas escolas, né, no ensino fundamental e ensino médio. Isso acho que é importante. A gente tem muitas desigualdades no ensino básico, e se a gente for pensar até agora na pandemia, a pandemia ampliou muito essas desigualdades, né, porque os estudantes de escolas públicas e de algumas regiões do país, principalmente do norte e o nordeste, não tiveram acesso aos materiais para continuar tendo as suas aulas, não têm acesso à internet, computador, muitos assistiram aula nos tablets ou nos celulares, muitas pessoas compartilham, tem um celular só na casa e ele tem que ser compartilhado com todo mundo, não tem um ambiente separado, né, um quarto separado e silencioso para poder se dedicar aos estudos, né, fazer as suas tarefas, leituras, etc. E tudo isso, logicamente, impacta ali na etapa subsequente, que é o acesso ao ensino superior. Então, acho que o primeiro ponto é um investimento bem forte mesmo, né, na educação básica, para que a gente tenha escolas públicas melhores, né, e que ofereçam uma estrutura para garantir realmente que esses estudantes tenham uma chance maior, né, de ingressar ali no ensino superior. E outros fatores também, né, porque se a gente for pensar em segurança pública, se a gente for olhar o caso do Rio de Janeiro, quando a gente tem as operações, tinha, né, antes da pandemia, as operações nas comunidades, as operações policiais nas comunidades, as escolas muitas vezes têm que fechar, os estudantes não têm acesso a transporte público para chegar numa escola, caso ele estude em outro local que não seja ali próximo de onde ele mora, e corre risco de vida, também não. Então, são muitas coisas que vão contribuir para que a pessoa, né, para que esse aluno da escola pública não consiga, né, ter o mesmo rendimento, não ter as mesmas oportunidades que um estudante que não é alvo de tanta situação de violência, operações policiais e tudo mais, e consegue fazer as suas atividades ali com mais tranquilidade, sem interrupções, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente pensar também, né? Então, a educação, ela caminha junto com outras questões relacionadas à saúde, segurança alimentar, então de oferecer merenda de qualidade para os estudantes, com a questão, né, da segurança pública e da violência nas cidades, o transporte público, né, porque a oferta de transporte público é fundamental, porque às vezes um estudante que estuda, ele está numa escola pública que é mais afastada da sua residência, e ele tem que ficar 1, 2, 3 horas, às vezes, no trânsito, pegar vários meios de transporte para conseguir chegar na sua escola, enquanto outras pessoas estão ali, moram pertinho da escola, vão a pé, ou vão de carro num tempo mais reduzido, ou pelo menos num conforto maior, né, que você pode ir ouvindo uma música, ouvindo um podcast, ouvindo, né, lendo, se para você funcionar a leitura no carro. Então, acho que esse é um ponto, né, a questão caminha junto com vários outros fatores que influenciam ali na nossa desigualdade. Depois disso, a gente tem um investimento nas universidades em si, né, não adianta a gente colocar essas pessoas para dentro se as universidades não estiverem preparadas. Então, por exemplo, no caso dos estudantes com deficiência, pensando num caso que requer muito mais investimento em termos de acessibilidade. Não basta só aceitar estudantes que têm deficiência visual, auditiva, motora, se a universidade não tem espaços adequados para essas pessoas circularem, entrarem na biblioteca, no laboratório, para assistir a aula. Às vezes a universidade não tem intérprete de Libras
não tem equipamentos, né, tecnológicos que possibilitem essa acessibilidade tecnológica. Então, isso não é suficiente, só colocar as pessoas para dentro não resolve o problema. A gente tem que ter investimento também interno para que a gente possa ter políticas para que essas pessoas se sintam incluídas, né, e pertencentes àquele ambiente, e também que elas consigam desenvolver aí todo o seu potencial, né, educacional. Então, políticas de apoio realmente estudantil para moradia, para poder fazer uma iniciação científica, e participar de grupos de pesquisa, empresa júnior, estágio, outras questões que são importantes e fazem parte ali da nossa formação universitária. E depois disso, aí a gente tem a questão do mercado de trabalho, né? A gente tem que ter um mercado de trabalho que está disposto a receber, né, essas pessoas também, e que tenham processos seletivos que levem em consideração o fato dessas pessoas muitas vezes não terem tido oportunidades importantes e que são valorizadas pelo mercado, como falar fluente inglês, ter feito um intercâmbio, né, ter participado de uma experiência de mobilidade internacional e por aí vai, ter feito vários estágios e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto importante, que o mercado também tem que estar preparado para receber essas pessoas e depois permitir que elas se desenvolvam dentro, né, do mercado de trabalho e cresçam e alcancem aí posições maiores, que elas consigam ascender nas suas carreiras. Enquanto a gente ainda tiver um mercado que valoriza universidades específicas e que são mais elitizadas e são mais brancas, né, e capacidades que são muitas vezes mais restritas, né, então inglês e outros idiomas, competências socioemocionais, o fato da pessoa se dar muito bem, saber fazer muito bem uma dinâmica de grupo, participar de uma entrevista, etc., tem vários fatores que podem ser excludentes para pessoas, né, negras, pessoas que vêm de outras condições socioeconômicas. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, acho que a gente tem que caminhar as três coisas juntas. Não dá para, não tem uma resposta fácil, né? Não tem uma resposta única. A educação, ela acaba refletindo uma desigualdade social e racial maior que a gente tem, né? E de gênero também que a gente tem na sociedade. Então, até se a gente for pensar na questão de gênero, a gente tem estudos já mostrando que as meninas, né, nas escolas, né, no ensino básico, elas são menos incentivadas a gostar de matemática e essas habilidades que são mais técnicas, né, e se interessar por áreas mais duras, né, do conhecimento, como engenharia, ciência, tecnologia, etc. E isso influencia depois, a gente vai ter um número menor de mulheres ali em cursos de engenharia, ciência da computação, etc. E, logicamente, a gente vai ter um número menor de mulheres no mercado de trabalho. Então, o que eu tenho visto também, por exemplo, pensando nessa questão de gênero, é até algumas empresas, né, indo nas escolas conversar com estudantes de ensino médio para incentivar as meninas a fazerem cursos, né, nas áreas de exatas, e etc., para que a gente tenha, daqui a um tempo, né, um grupo maior de profissionais formados nessas áreas e a gente consiga ter um mercado de trabalho mais diverso. Então, as coisas caminham junto, né, elas não estão isoladas, né, então acho que a gente tem um caminho longo ainda a seguir para tentar mudar esse cenário de tanta desigualdade que a gente tem hoje. Não é simples, não é fácil, mas é necessário, né, que a gente invista em políticas públicas que consigam mitigar essa desigualdade que é tão brutal no nosso país. Então, a gente segue com iniciativas como a MNDE e como a Pluraliza para tentar enfrentar esses desafios. Eu queria aproveitar, Ana, que você está aqui com a gente, pedir para você explicar um pouco, né, o que é a Pluraliza, como vocês atuam. Tem um pouco no nosso site, né, a gente vai deixar aí no link da descrição do vídeo o site da Pluraliza, suas redes sociais, mas só para você dar um gostinho para o pessoal. Tá bom. Bom, a Pluraliza é uma empresa social, ela é uma consultoria de diversidade. A gente tem ajudado organizações de vários setores, tanto do setor público quanto privado, escritórios de advocacia, multinacionais, organizações do terceiro setor, uma série de entidades, a pensar, né, primeiro identificar quais são os desafios que eles têm em relação à diversidade, então, como que tá, qual é a cara da organização, né? Tentar entender um retrato ali da organização para saber onde precisa melhorar, o que precisa melhorar, como melhorar.
e a partir daí pensar em estratégias, em políticas que poderiam ser implementadas para lidar com esses desafios. E a gente também tem trabalhado bastante nessa parte de conscientização, levando informação não só para os nossos clientes, por meio de palestras, workshops, cartilhas e outras coisas, mas também levando informações nas redes sociais, então apresentando conceitos, parcerias como a gente fez com vocês, para levar essas informações para um público mais amplo, né, e possibilitar daqui a um tempo a gente ter um mercado de trabalho aí mais diverso e principalmente mais inclusivo e respeitoso para as pessoas, independentemente das suas identidades, respeitando realmente essas diferenças e essa pluralidade que é tão boa e traz tantos benefícios, né? Não só para a sociedade, mas também para as organizações. Muito legal, obrigada, Ana. Então é isso, nosso episódio chega ao final. Convido vocês também a acessar o nosso site, novodebateeconômico.org.br, as nossas redes sociais e também as redes sociais da Ana e da Pluraliza, que estão aí na descrição do vídeo. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Obrigada a você, Lidiane. Foi um prazer, foi ótimo. E fico aí também à disposição para conversar mais com vocês sobre esse tema. Até a próxima.